Boa noite, seja bem-vindo à live da Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson. Se você está vendo essa transmissão através do Instagram, você vai notar que vão aparecer algumas mensagens por aqui. Se você está vendo através do YouTube, esse vídeo depois é disponibilizado no YouTube, não aparecem as mensagens, então a gente interage aqui com o pessoal, por isso que às vezes eu faço algumas perguntas. Então, para quem estiver vendo no YouTube, não acha estranho, né? Parece que não está falando com ninguém. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Me deem um sinal ali para dizer se vocês estão me ouvindo bem, me vendo direitinho também. É, a noite está começando e a gente vai dar início a essa live. Nessa semana eu estou sozinho, me abandonaram. Brincadeira. Não me abandonaram, mas estou por aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões. Quem já tem acompanhado a gente nas últimas semanas sabe que o motivo desses encontros não é necessariamente, até porque o tempo disponível ele não permite que a gente conduza, por exemplo, as nossas aulas como a gente está acostumado a conduzir, né? Obrigado ali por quem está dizendo que está tudo certo no áudio, valeu, na imagem também. Bom, a gente mudou um pouquinho o roteiro dessa semana. No último mês nós recebemos convidados aqui. Quero já agradecer o Nelson, a Roberta, o João e a Alessandra que estiveram conosco. Espero que vocês tenham aproveitado bastante ali a presença deles. A partir da semana que vem a gente volta a receber novos convidados por aqui. O motivo de estar só essa semana é de compartilhar com vocês um assunto que é reflexão constante dentro do nosso trabalho aqui na Escola de Botânica, né? E que é sobre a fotossíntese. Então imagino que vocês tenham interesse nesse assunto, já que estão por aqui. Roberta acabou de chegar. Roberta, obrigado pela semana passada. O pessoal adorou, a gente recebeu um monte de mensagens aí da turma agradecendo sua presença também. Lembrando que a gente começa a live e enquanto vocês estão entrando aí a gente começa, depois a gente desativa os comentários por um tempo e no final hoje eu libero um tempo ali para a gente conseguir se comunicar também. Bem-vindo e bem-vindo quem está chegando aqui. Como sempre eu vou passar os meus recadinhos básicos agora no início, para depois a gente poder ficar à vontade de falar do que é necessário, né? Do que é necessário. Primeiro, uma notícia boa que a gente teve semana passada. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, sou diretor da Escola de Botânica, professor também e biólogo de formação e apresento um programa de TV que está em exibição no canal Animal Planet há 3 anos já. O que, olha, a gente tem um programa falando sobre natureza do Brasil há 3 anos na televisão. A gente está muito, muito feliz e muito contente com esse espaço. Só que aí tem uma coisa ótima que aconteceu. Nosso programa foi para o Prime Video. Para quem não sabe, é uma plataforma de streaming, então você consegue assistir por internet para quem tem Smart TV e pelo computador, tablet, celular. Então já está disponível lá o Terra Brasil, ele ganhou um novo nome lá no Amazon Prime Video, que é Terra Brasil Trilhas, onde o Aruaí, que é meu companheiro, parceiro de aventuras ali, meu grande amigo, e eu, a gente viajou pelo Brasil, fomos para 20 lugares, o programa ele contempla 40 lugares no total, e então já tem 20 episódios no ar, em breve vão estar os 40 episódios disponíveis lá no Prime Video. Para quem não sabe, o Prime Video ele permite que você faça um cadastro e aproveite 30 dias gratuitos lá. Então você pode cadastrar e se de repente não quiser continuar com a assinatura, você encerra o cadastro e aí você não vai ter mais a cobrança lá, tá bom? Então vocês conseguem assistir agora também pelo Prime Video, que era uma coisa que a gente queria há muito tempo e deu super certo. Lembrando que é uma obra, né, do audiovisual brasileiro que foi produzido pela Media Land, uma produtora aqui de São Paulo, e que contou aí, vale ressaltar muito isso, com os recursos da Agência Nacional de Cinema, tá? Então a gente teve esse apoio aí para poder gerar essa série e conhecer 40 lugares do Brasil, estamos muito bem, né? Então assistam lá, se vocês gostarem, compartilhem, tudo mais. Uma oportunidade para conhecer o Brasil. Outra informação, essa semana nós tivemos a abertura das inscrições para o curso online de Introdução à Botânica. O curso que há 5 anos a gente já tem de forma presencial na Escola de Botânica e que agora a gente formatou
né, um pouco, né, rapidinho ali para o modelo online. Então, a partir de agosto as aulas começam. Se você já se inscreveu, dá uma olhadinha lá no seu e-mail, na caixa de spam, que a gente já mandou mensagem para todo mundo que está inscrito. E a gente está super concorrido, né, nesse curso. Então, estamos programando aí abrir uma segunda turma. Se alguém tiver interesse, entra lá no site escoladebotanica.com.br. Vocês vão conseguir acessar as informações sobre o curso, como participar, valor e tudo tá lá, tá bom? Então deem uma olhada, se tiver dúvida, vocês mandam pra gente lá no e-mail. O nome do programa, para quem tá perguntando aí, Terra Brasil Trilhas, tá? Então quem quiser assistir por lá, tô vendo um monte de gente conhecida entrando por aqui, bem-vindas e bem-vindos. Acho que a gente pode dar início, não é verdade? Bom, estamos vivendo um momento de quarentena. Estou usando um fone de ouvido aqui para tentar deixar o áudio nítido e a gente conseguir, enfim, se comunicar legal. Por enquanto eu vou deixar os comentários ativos, vocês fiquem à vontade, daqui a pouco eu desativo para a gente conseguir ter foco. Como eu sempre digo aqui, para quem não está acostumado, o professor tem mania de querer manter o foco nas coisas, né? Então não é diferente. Bom, fotossíntese. Vocês se lembram de algo da fotossíntese? Sei lá, se vocês viram alguma coisa ao longo da vida de vocês na escola, em algum momento da vida escolar ou não. Qual que é o motivo de falar desse assunto hoje? Eu particularmente tenho um desejo, né? Claro que a gente tem muitos desejos e planos na vida, mas um deles é de que todas as pessoas pudessem saber o que de fato é a fotossíntese. Claro que no tempo que a gente tem aqui não é possível, por isso que inclusive eu vou inclusive já me comprometer aqui a longo prazo para disponibilizar para vocês também no nosso canal do YouTube um conteúdo mais amplo sobre esse tema. É muito importante que a gente fale desse assunto porque a fotossíntese, né, como estão dizendo por aí, é transformar energia luminosa em energia química. Pois é muito maluco isso, porque a gente tem pouca oportunidade ao longo da vida escolar, de forma tradicional, dizendo, né, de acessar esse assunto e de se aprofundar efetivamente nele. Só que a fotossíntese, a gente lembra que é como uma planta obtém energia. Muito bem, Lícia, como a Lícia colocou aqui, né, um processo vital. Só que recebemos pouco acesso à informação do quanto que a fotossíntese é vital não só para a vida de uma planta, mas como vital para a vida de praticamente quase todos os seres vivos, se a gente não fosse relatar ali todos os seres vivos que habitam hoje o planeta Terra. Então a gente começa sempre essa história voltando na linha do tempo. Lembrando, aqui é um momento de reflexão, a gente vai trazer uma reflexão. Quero trazer, claro, algumas informações para que vocês ao longo da semana possam pensar sobre isso. O objetivo sempre é despertar um lugar para que vocês olhem para as plantas de uma nova forma. Quem quiser mandar pergunta, manda na caixinha de perguntas, que aí lá no final, que aqui elas se perdem um pouquinho, tá? Depois, então manda na caixinha de perguntas, tem uma interrogação, vocês conseguem mandar lá. Bom, eu vou encerrar os comentários para eu conseguir mostrar algumas imagens para vocês, eu peço licença. E eu quero mostrar essa foto aqui, ó. E eu tô de vermelho barra laranja porque é uma cor complementar ao verde. E a gente vai falar um pouco sobre isso. É bem proposital. Aqui as coisas são meio friamente calculadas. Olha como que o vermelho ele contrasta com o verde, né? Então a gente está vendo aqui uma folha de uma planta recebendo luz solar. Por mais que essa foto propositalmente está saturada, né? Uma imagem extremamente saturada, a gente consegue ver que existe um número, tem, sei lá, duas folhas ali mais adiante, num segundo plano, e uma folha aqui num primeiro plano. Só que as folhas de trás, elas estão, por serem atingidas pela luz do sol, elas trazem para a folha que está aqui mais próximo da gente na tela, sombra. Isso é muito curioso quando a gente observa dentro de um ambiente, por exemplo, uma floresta. Para quem já teve a oportunidade de entrar numa floresta, quando a gente olha para cima, nas copas da árvore, assim, então você inclina a cabeça e vai olhar para o teto da floresta, né? Entender o que tem por ali. É muito curioso como ao longo do processo evolutivo as plantas se organizaram fisicamente de um jeito para permitir a passagem da luz para as demais. Então, o elemento fundamental dessa história, ou o inicial, fundamental não, mas o inicial dessa história é a folha. Claro que
o reino vegetal ele é muito amplo e a gente sempre te fala, sempre tem exceções, né? Na verdade não existe nem regra. Você tem muitas variáveis, sendo que uma maioria talvez se comporte ou viva de um jeito, e a gente tem alguns casos de plantas que saem dessa maioria ali. Mas essa imagem é para a gente olhar um pouquinho o quanto que a folha de cima ela traz sombra para de baixo, mas mesmo a de baixo, que é essa que está próximo de nós aqui, ou melhor, próximo de nós aqui, né? Ela tem uma luz mais intensa acessando. E quando a gente olha a anatomia, ou melhor dizendo, a morfologia, que é a forma das plantas, a gente vai ver que existe sempre essa saída. Por mais que uma planta seja coberta de folhas, como uma árvore, por exemplo, onde ela tem inúmeros ramos e esses ramos se sobrepõem, de certa forma a gente olha para aquilo ali, você olha para uma árvore alta, por exemplo, e vai olhar e deduzir, nossa, mas os ramos de baixo, né, os galhos de baixo, eles não recebem luz nenhuma. Quando a gente olha a organização que a natureza teve para construir essa forma, é muito claro o quanto isso é calculado, né, de alguma forma. A luz ela sempre acessa as diferentes partes de uma planta e principalmente se a gente considerar as diferentes horas do dia. Eu vou começar mostrando uma imagem para vocês para a gente relembrar algumas coisas de escola. Olha que bonitinho. As palavrinhas estão em inglês ali, mas só para a gente entender algumas questões. Na base, e a base que eu estou dizendo é aqui embaixo, ó, lá no cantinho, nesse cantinho, a gente tem uma árvorezinha, não dá nem para ler direito ali a tela, né? Mas a gente tem uma árvorezinha e um gramado. Quando a gente fala de fotossíntese, e eu vou voltar um pouquinho para a gente refletir junto sobre isso, quando a gente fala sobre fotossíntese, o ponto central dessa história é a gente analisar que os organismos vivos que hoje estão no planeta Terra, eles se alimentam de maneiras diferentes. Se a gente fosse classificar, e aí é do ponto de vista biológico, a maneira como os seres vivos obtêm energia, não necessariamente alimento, mas energia. Então vamos fazer alguns comparativos, eu sempre gosto de comparar com os humanos porque é o nosso melhor ponto de partida, né? Então se a gente observar os humanos, você, para ter energia, precisa ingerir alimentos. Ou, de alguma outra forma, tem pessoas que não conseguem ingerir por qualquer questão física, precisam colocar o alimento dentro do próprio corpo. Bom, se a gente analisar isso, qual que é o objetivo de ingerir o alimento? Você vai ingerir, que é o ato de colocar dentro, para digerir. O corpo humano ele tem lá um aparelho especializado em realizar um processo super complexo de aproveitamento desse recurso que a gente coloca. Então, a gente tem uma infinidade de alimentos, mundo inteiro a gente vai ter lá formas diferentes de obter alimentos, mas vocês já devem ter percebido que tem algumas coisas que você come que te deixam saciado, né, do ponto de vista alimentar, por mais tempo do que outros. Então, você come uma folha de alface. Talvez em pouco tempo você vai ter fome. Se você comer um punhado de grãos, né, um punhado de castanhas, provavelmente você vai sentir fome num tempo muito mais longo. Vai demorar mais para você sentir fome. Bom, isso tem a ver com um processo que, ou melhor, a maneira como a gente tem de denominar isso, ou de aplicar isso, é baseado na forma como a gente obtém alimento. Nós humanos, assim como os outros animais, precisamos comer algo para ter energia. Então nós não somos capazes de gerar a própria energia. Nossa existência consome energia. Energia que é algo que eu vou chamar de energia vital, né? O que é energia? Aí falando de uma maneira mais popular para a gente conseguir entender também todo mundo, imagina que você acorda, eu particularmente, aí compartilhar com vocês uma intimidade, eu acordo com muita fome diariamente. Então eu preciso comer uma quantidade, né, de alimentos relativamente grande, vamos dizer assim. Até que o café da manhã, inclusive, é praticamente a minha principal refeição do dia. Nem todo mundo funciona desse jeito. Isso tem a ver muito com cultura, tem a ver com hábitos e uma série de outras influências. Mas eu acordo com muita fome. Então, durante a noite, o que acontece? Enquanto eu estou dormindo, o corpo está trabalhando, processando lá o que eu ingeri e ao longo da noite eu perco energia. Eu preciso repor isso logo no começo da manhã. Quando eu como, é automático. E aí vocês podem ver se com vocês acontece a mesma coisa. Eu me sinto revitalizado. Me sinto pronto para começar o dia e, enfim, fazer um monte de coisas.
Se eu ficar muito tempo pela manhã sem comer, automaticamente eu tenho uma série de oscilações. Então o humor muda, não me sinto tão disposto e assim vai. Cada pessoa funciona de um jeito. Mas isso é só para a gente lembrar que a gente ganha energia a partir do momento que a gente obtém essa energia vinda de um outro lugar. Esse outro lugar ele pode ser vegetal ou animal, tá? Independente de questões ali de decisão, de escolha, de qualquer questão. A gente vai ter essas duas fontes de recursos como espécie. A gente pode acessar uma ou outra. Aí a gente vai ter um grupo de organismos vivos no planeta Terra que funciona diferente da gente, que são as plantas. As plantas não precisam comer, a ponto inclusive delas não terem aparelho digestivo, que é o que a gente tem para processar esse alimento. Então, uma planta, entre aspas, tá, enormes, parada no sol ou parada num lugar, ela consegue viver. E é uma loucura do ponto de vista humano. Se olhar para um organismo que está lá, entre aspas, completamente parado, sem fazer, entre aspas, absolutamente nada, consegue viver, ainda consegue gerar uma flor, consegue, sei lá, crescer, aumentar de tamanho, produzir folhas e assim vai. E aí entra num lugar que pra gente parece um pouco mágico. O que está rolando por ali? Né? A gente volta para aqueles desenhos para a gente entender. Aqui eu estou falando de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, ela não necessariamente é uma escada. Esse exemplo talvez nem seja o melhor, mas é só para a gente ver algumas figurinhas ali de fácil reconhecimento. Dependendo do tamanho da tela que você está vendo aí, você vai ver uma árvorezinha. Desculpem, uma árvorezinha na base, bem aqui no cantinho. Né? A gente está chamando esse grupo de organismos de produtores. E por que são produtores as plantas? Porque elas são organismos capazes de gerar ou produzir a própria energia. Elas conseguem fazer isso sozinhas, porém com a necessidade de obter alguns recursos ali da natureza. Na escadinha a gente sobe o degrauzinho e vocês estão vendo lá uma vaca, né? Um boizinho, uma vaquinha, deixa eu ver, a vaquinha e uma minhoquinha ali, uma lagarta, né? O que a gente tem ali? São consumidores. O que é isso? Aí a escadinha vai subir e a gente chega lá no topo daqui a pouco. Vocês estão vendo que para uma vaca viver ou para uma lagarta viver, ela precisa comer alguma coisa. E especificamente esses dois organismos, eles são herbívoros. Ou seja, eles se alimentam de algo que é exclusivamente vegetal. Então, falando apenas, tá? A gente vou usar como exemplo aqui apenas as questões, faz de conta que a vaca não é domesticada como é hoje, tá? Vamos usar a lagarta, que é o nosso melhor exemplo. Você vê lá a lagarta comendo a sua planta inteira, o que ela está fazendo? Obtendo energia. Ela não é capaz de produzir a própria energia, de conseguir essa energia. Então ela vai, come a planta e pronto, fica satisfeita. Só que quando a gente fala de cadeia alimentar, é aquela história meio pornográfica, né? Quem come quem nessa história. Então, a gente tem uma subida nessa escada, onde a gente vai chamar de consumidor todo mundo que está nos degrauzinhos acima das plantas. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a vaquinha ali, a lagarta, consumidor primário. Acima já vem uma dupla dinâmica. Eles têm uma cobra e um leão, né? Como consumidores secundários. A parte interessante dessa escadinha ali é só para mostrar que a cadeia alimentar poderia acabar ali. Porque, por exemplo, a cobra ela pode comer a lagarta, ou o leão pode comer o boizinho, a lagarta, tanto faz ali. Independente de quem sejam os representantes dentro dessa história, a gente vai subindo esses níveis, né? São chamados níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Esses organismos que estão mais nesse chamado topo, hoje a gente nem aplica mais esse termo nesse processo de entendimento, porque não é topo, a coisa não é subido, mas sim é um ciclo, né? É um ciclo de vida. Eles vão consumindo outros organismos, né? Então, se a gente volta para nossa, deixa eu voltar aqui, para a nossa folha, a gente vai ver que a nossa folha ela consegue produzir energia sozinha a partir do momento que tem contato com a luz do sol, e isso faz dela um produtor de energia, tá? Todo mundo que vem depois, a lagarta que come a folha ou o passarinho que come a lagarta são consumidores. E aí, para entender uma cadeia alimentar, que é uma coisa extremamente complexa na ecologia, você precisa entender o ambiente. Então, não existe uma regra. Sempre uma lagarta é consumidor primário, por exemplo, que é o nome que a gente deu para aquele primeiro degrauzinho. Não, para entender isso, os ecólogos, né, que são as pessoas que estudam isso, precisam olhar para um ambiente e entender quem se relaciona ali dentro. Só para a gente ter uma ideia, dentro de um aquário, por exemplo, que é um ambiente construído, a gente pode ter uma cadeia alimentar, mesmo de forma
induzida ali. Você colocou os peixes lá dentro, colocou uma planta, colocou elementos vivos e não vivos ali. Ao longo de um tempo, essa cadeia alimentar ela vai se equilibrar, é o que se espera, né? Quando o ambiente está equilibrado, ou quando a cadeia alimentar está equilibrada, tudo funciona. A gente vai conseguir obter energia, seja como humano ou como lagarta, a partir da planta ou a partir dos outros organismos. Bom, essa história toda é só para a gente lembrar que nós precisamos obter energia comendo e as plantas não precisam comer. É aí que começa a grande mágica da fotossíntese, o grande evento fantástico da fotossíntese. O que eu quero colocar para vocês aqui é lembrar de alguns aspectos que nem todo mundo vai lembrar da escola, mas para a gente analisar algumas questões puramente técnicas ali das plantas. Quando a gente olha uma folha como aquela que a gente acabou de ver, olha aqui uma outra imagem de uma folha. Deixa eu pegar uma outra melhor ainda. Essa aqui, cadê? Essa aqui, ó. Essa foto que a gente está vendo são de células da folha de uma planta. Cada risquinho desse que a gente vê, quase geométrico ali, é o limite da célula, é a superfície de contato entre uma célula e outra. Aí vocês estão vendo que tem umas bolinhas verdes dentro dessas células. Então tem aqui uma célula, aqui eu tenho outra, aqui embaixo tem outra, né? E assim vai. Aqui em cima tem outra, né? São vários compartimentos. A olho nu a gente não enxerga isso. Daqui é uma fotografia feita com microscópio. Mas quando a gente observa essas células, algo que a gente não se dá conta é que as células são estruturas extremamente complexas, formadas por uma série de outras pequenas estruturas lá dentro, sendo que a que vale para esse momento que a gente está falando aqui é essa verdinha que aparece tão nítida nessa foto. Ela recebe um nome específico que é o cloroplasto. Cloroplasto, a biologia, né, chama isso de organela. É uma parte da célula ou um órgão, né, vamos denominar assim, uma estrutura que faz parte das células vegetais. Esse é um dos grandes lances das plantas que fazem elas serem tão fantásticas. Elas têm cloroplastos. Se a gente olha a nossa pele, nosso corpo, a gente não tem cloroplasto. Então essa organela, essa estrutura exclusiva dos vegetais, está ali dentro. Aí olha que curioso essa outra foto aqui, onde a gente consegue ver também cada limite desse, quase novamente geométrico, é o limite entre uma célula e outra. E aí vocês estão vendo também a célula de folha totalmente preenchida com bolinhas verdes ali dentro. Bom, é nos cloroplastos que estão os pigmentos fotossintetizantes. É o nome que a gente dá para os pigmentos que se atraem pela luz do sol e que realizam o processo da fotossíntese. Tem um esqueminha aqui em desenho, bem simples, para a gente entender aquelas bolinhas. Não necessariamente entender profundamente, mas só para quem está habituado ali relembrar de alguns termos. Quando a gente olha uma célula e vai ver bem de pertinho, vai diminuindo, né, a escala, vai chegando na bolinha ali que é o cloroplasto, dentro dele ele é uma estrutura extremamente complexa. Não parece, tá? Parece que são só umas bolinhas verdes, mas lá dentro é uma estrutura extremamente complexa. Claro que esse desenho ele é apenas esquemático, mas é só para a gente ver que, tá vendo aquela bolinha preta que circula um conjuntinho, né, de discos ali embaixo? Ele é só para chamar um nome ali para o grana, né, que é uma pilha de tilacoides. A biologia tem dessas coisas, né, de colocar nomes que a gente não está habituado a conviver. Mas o que a gente tem ali, claro que isso é esquemático, é uma representação de como que é a organização da parte interna do cloroplasto. Então vale lembrar, a gente está falando de algo que está dentro da célula, tá? Essas bolinhas estão dentro da célula. Dentro da bolinha tem outras bolinhas, né? Ou mais propriamente dizendo, são como moedinhas empilhadas. Quando a gente olha isso no microscópio e consegue um super aumento, a gente consegue ver, é como se fossem moedas empilhadas, uma em cima da outra. Qual que é o grande barato dessas moedinhas empilhadas que estão lá dentro do cloroplasto? São elas que, nelas que está contido, ou que estão contidos, os pigmentos das plantas. O que são os pigmentos? São compostos químicos, são misturinhas químicas ali, que dão aquilo que a gente chama de cor para as plantas. Então, quando você olha para uma planta e ela é verde, você, humano, enxerga verde, a gente está vendo, na verdade, a manifestação do pigmento verde, que especificamente é um pigmento que a gente chama de clorofila, tá? Clorofila não tem um tipo, são vários tipos de clorofilas, por isso, inclusive, a gente enxerga uma série de tonalidades de verdes.
as cores das plantas. Então, às vezes é comum você olhar para uma planta, ela ser mais verde escuro, verde claro, né? E assim vai. Pode ter a ver com duas situações, o tipo de clorofila, mas principalmente a quantidade de pigmento que tem lá dentro. Então, quanto mais pigmento, geralmente tende a ser mais intensa essa cor. Não sei se nessa foto a gente consegue ver um pouquinho melhor. Tá vendo que aqui eles estão bem juntinhos, a célula é relativamente pequena, tá todo mundo coladinho um do lado do outro. Essa outra célula, ela é mais larga, né? Ela é mais comprida, esticada, e a gente consegue ver que eles estão mais afastados. Então a gente pode deduzir, não é regra, mas é uma dedução aqui, que essa folha ela é um verde mais claro e a outra é um verde mais escuro. Bom, isso para a gente lembrar de algumas coisas básicas das plantas. Lembrando que uma planta ela não tem necessariamente só pigmentos verdes nas suas estruturas. Há uma cartela de cores, vamos chamar assim, de pigmentos dentro do interior ali dos cloroplastos. A gente tem três grandes grupos dos chamados pigmentos. São as chamadas clorofilas. Temos um grande grupo de pigmentos, são chamados pigmentos carotenoides, e um outro grupo de pigmentos chamados de antocianinas. É comum na alimentação, quando a gente vai falar principalmente de nutrição, ouvir falar, esse alimento ele tem muita antocianina, né? Ou esse alimento ele tem carotenoide. Então, vou até abrir um pouquinho aqui. Vocês já ouviram falar de caroteno? Vocês lembram onde tem caroteno? Que tipo de coisa que vocês comem que vocês já ouviram falar? Que tem lá o tal do caroteno ou que tem a antocianina, né? Vamos ver se alguém sabe por aí. Mas na verdade a gente tem um aglomerado de moléculas, porque o pigmento ele é físico. A gente consegue pegar no pigmento, consegue tirar, extrair. Não é à toa. Ah, é cenoura, muito bem. Olha a cenoura. A cenoura é a campeã, né, dos carotenoides. Então vocês já ouviram falar sobre isso, né? Sobre a cenoura que tem o chamado carotenoide. Quando a gente fala das antocianinas, o que tem tomate, né? Tem carotenoide. Vamos primeiro para o carotenoide. Mamão, né? Que mais? A Nutri. Muito bem. O que mais que tem? Vai ficar gravada a live, gente. Abóbora e assim vai. A lista é grande de alimentos. Se a gente falar de antocianinas, alguém lembra ou alguém sabe do que a gente está falando? Ou onde tem antocianinas? Algum alimento que tem? Vamos lá. Tinha alguém que era aqui nutricionista. Vamos ver se vem alguma informação, né? Urucum. O que mais que a gente tem? Na verdade, a gente não consegue generalizar a partir da cor, tá? Mas a gente consegue fazer uma coisa que é mais ou menos e bem mais ou menos, tá? Berinjela, muito bem. Mirtilo, açaí, muito bem, gente. Açaí. Então a gente está falando de pigmentos antocianinas, né? Então, se a gente analisasse uma cartela de cores, os pigmentos carotenoides, nunca vamos generalizar, tá? Esse assunto é super complexo. Os pigmentos carotenoides, eles são aqueles que ficam entre uma cor que a gente enxerga que é entre o amarelo e o vermelho. Amarelo, laranja, vermelho, uma cartela de cores por ali. Os roxos, como alguém falou aqui, perdi o nome, né, da Anicate aqui, os roxos são aqueles que são as antocianinas. Tá? Então, o que são as antocianinas? São aqueles vegetais que têm cores que vão de um arroxeado até um azulado e assim vai. Claro que a gente não pode falar de forma generalizada porque isso varia bastante, tá? Mas o que eu coloco para vocês? A gente pode começar a olhar para os alimentos e fazer até pesquisa sobre isso, sobre como é que a gente pode se relacionar com os alimentos a partir das cores e dos pigmentos. Com licença, eu vou desativar de novo para a gente continuar. O que a gente tem dentro dessa historinha? Uma percepção de que as cores que a gente enxerga nas plantas estão ali não para a gente ver como bonitas, né? Humanos egocêntricos, antropocêntricos, que acham que tudo está ali para nos servir. Não é isso. Claro que as plantas, ao longo de um processo evolutivo, foram desenvolvendo mecanismos e estruturas no corpo para conseguir conviver com os outros seres vivos também. Porém, o objetivo da cor, seja verde ou não, numa folha principalmente, é que a planta consiga realizar o processo mais importante para ela, que é a fotossíntese.
Então, eu vou mostrar para vocês uma estruturinha aqui, e aqui a gente vai voltar para a história da nossa folha. E olha que coisa maluca isso, né? Aqui é uma imagem de microscópio da superfície de uma folha. Então, aqui está meio roxinho, porque às vezes a luz do próprio microscópio dá isso. Mas a gente está vendo aqui uma imagem, a superfície de uma folha. Isso é um super aumento, para vocês terem ideia. A gente está vendo uma folha de uma planta e a gente está vendo ali uma coisa estranha aqui embaixo. Parece um olho, né? Na verdade, parece um monte de coisa. O nome dessa estrutura fundamental para a vida de todos os seres vivos do planeta é estomato, tá? Então é como se fosse estômago, mas com um T no final ao invés do G, estomato. O estômato, apesar da gente não enxergar, ele é um orifício presente, que na verdade não é um, são inúmeros buraquinhos presentes nas folhas das plantas. É através desse lugar fantástico que acontece algo impressionante. As plantas conseguem realizar trocas gasosas. Olha essa outra foto aqui, um pouco mais ampliada, de uma outra planta, onde a gente vê. Então vocês estão vendo, aqui tem uma célula, aqui tem outra célula lá embaixo, e a gente tem esse conjuntinho de células, na verdade são duas células que estão juntas, uma do lado da outra, e parece ter uma boquinha ali no meio, né? Então vocês estão vendo que tem uma abertura muito sutil ali no meio. Essas bolinhas que tem em volta dessa abertura são os cloroplastos, aquelas bolsinhas de pigmento que a gente estava falando agora há pouco. O que acontece nesse buraquinho? Você olha para uma folha e você não enxerga isso. Geralmente, isso fica na parte de baixo das folhas, mas também nunca vamos conseguir generalizar, né? É uma estrutura que fica mais protegida do sol, porque é nesse lugar que as plantas realizam trocas gasosas. O que significa fazer trocas gasosas? É aí que entra o gás carbônico. A planta precisa de CO2, dióxido de carbono, para conseguir realizar o processo da fotossíntese. Vocês lembram que as plantas também disponibilizam para nós oxigênio? É aí, por esse buraquinho, que o oxigênio faz. Ah, eu posso ter planta no quarto? Eu vou morrer intoxicado de CO2 se eu tiver planta no quarto? Você não vai morrer intoxicado de CO2 nem de absolutamente nada que uma planta possa te oferecer na forma de gases ali. O que a gente tem é a partir desse lugar que as plantas vão oferecer para os outros seres vivos um elemento fundamental para a vida no planeta Terra, oxigênio. Quando a gente volta na história, na linha do tempo, né, a gente vai ver que as primeiras formas de vida a se formarem no planeta, quase 3,8 bilhões de anos, eu estou falando de muito tempo, elas não necessariamente já tinham essa estrutura, mas começam ao longo de uma linha evolutiva desenvolver também o próprio corpo e essa estrutura aparece. Células que estão juntas, mas que se abrem sutilmente, que abrem sutilmente para permitir a saída do oxigênio. Olha o que elas conseguem fazer, elas geram oxigênio. Olha uma outra superfície de folha. Aqui a gente está vendo também num aumento menor, né? Então a gente está vendo vários estômatos. Isso é para a gente ter uma ideia que uma folha ela não tem um estômato, mas ela tem inúmeros. Isso varia de espécie para espécie, tem folha que tem mais, tem folha que tem menos. É por isso que dizem o seguinte, tem planta que traz mais oxigênio para casa. Quanto mais estômato uma planta tem e mais exposição à luz solar ela tem, ela vai conseguir liberar mais oxigênio, porque é através desses furinhos que saem o gás, oxigênio. Tá? E é por aí também que as plantas realizam um processo fundamental para a vida delas, que é transpiração. Imagina que você vai para a praia, você como humano, né, vai para a praia e quando eu estou falando de oxigênio, eu estou falando disso aqui. Ó. Isso daqui é outra fotografia de uma superfície de folha, onde a gente consegue ver, no caso aí é uma planta aquática, essa planta é uma planta que vive submersa, como essa aqui, por exemplo, é uma planta que está dentro de um tubo, então é uma planta que vive submersa, a gente aumenta a folhinha, vai ver a célula, olha o que a gente vê lá dentro, bolhas de oxigênio. E por que a gente está dedicando um tempo para falar disso? Porque é fundamental a gente lembrar disso o tempo inteiro. Você respira. E você só respira porque esses seres, que em sua maioria são verdes, fazem esse processo e liberam essas bolinhas aqui, que enquanto estão dentro da célula, muitas vezes estão perdidas não, né?
distribuídas dentro do meio citoplasmático, que é o meio da célula, mas depois elas são liberadas na forma de um gás. E elas saem por onde? Elas saem pelos orifícios, que são os estômatos. Aqui para a gente ver alguns, vou chamar de modelos de estômatos, né? Olha esses estômatos, que coisa louca. Olha uma outra planta aquática. Nas plantas aquáticas a gente consegue ver isso com mais clareza, porque tem muita água dentro da própria planta. Aqui a gente vê o estômato que está ali embaixo, um outro aqui em cima, também na superfície da planta ali, da folha. E a gente consegue ver a quantidade de bolhas de oxigênio dentro dessas células. Então, é uma coisa tão impressionante quando a gente vai ver a capacidade que elas têm, né, no momento de realizar a fotossíntese, que é isso. Então, vamos voltar para um momento aqui, já para a gente entender essa história. Então, a planta está lá exposta ao sol na sua casa, ou está na sua sala, tem claridade lá dentro, ela não necessariamente está completamente no sol, independente da situação, mas ela precisa acessar a luz do sol para acontecer isso aqui, ó. Para quem gosta do Pink Floyd, vai se familiarizar com essa imagem, mas aqui a gente está vendo uma imagem de um exercício que eu acho fantástico da física, né? Que é a dispersão ou refração da luz branca. Então a gente está vendo uma forma geométrica denominada prisma, e quando o prisma se estabelece num lugar e a luz branca, que é a luz do Sol, né, o Sol emana para a Terra raios de luz. E quando esses raios de luz atravessam a atmosfera terrestre, o que a gente acessa aqui é o que é chamado de luz branca. Essa luz branca que a gente está vendo num raiozinho ali chegar no prisma, né, quando passa por essa forma geométrica, ela se dissipa ou refrata ali. O que a gente está vendo? Basicamente as cores daquilo que a gente chama de arco-íris. Aí vocês vão me dizer que o arco-íris tem 7 cores. Ótimo, 7 cores o arco-íris. Do ponto de vista humano, sim, a gente consegue ver aquelas 7 marquinhas ali evidentes. Mas na verdade, o prisma e a refração da luz branca vai trazer ali um número de cores que é muito maior do que 7. O que a gente enxerga de longe são 7 marcas bem definidas por ali, mas são muito mais. O que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Quando a luz do Sol acessa as gotículas de água que estão na superfície da atmosfera, eu estou falando lá na Terra. Lembrem que a Terra é redonda. Eu tenho até aqui um modelo para vocês verem. Eu faço até questão de voltar um pouquinho aqui para a gente ver. Ó. Exemplinho, tá? Globo terrestre, redonda. Então, quando a gente pensa nesse globo terrestre, o que a gente está observando ali? A luz do Sol, quando passa por essa superfície, ela passa por gotas de água que estão lá na superfície também. Então, nas camadas mais altas da atmosfera, o que a gente tem são nuvens. Quando essa luz do Sol passa por ali, ela acessa essas gotas de água que acabam gerando esse efeito de prisma e com isso essa luz ela é refratada. Bom, nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes, o que vai acontecer? Independente da luz chegar branca ou não, colorida ou branca, né? Vamos falar assim, a grosso modo, as plantas vão ter contato com a luz do Sol. E dentro do contato com essa luz, a luz atinge a folha, a superfície de uma folha. Dentro da folha tem as bolsinhas de pigmentos. E é dentro dessas bolsinhas de pigmentos, que são os cloroplastos, que a gente vai ter uma série de processos bioquímicos, fotoquímicos acontecendo. Então, primeira situação que acontece ali, e para a gente relembrar para quem já aprendeu sobre isso, e para a gente aprender para quem está vendo pela primeira vez. A planta precisa estar cheia de água para conseguir iniciar a fotossíntese. Primeiro passo, ela precisa ter água dentro dela, principalmente na folha. O que acontece? A luz do Sol incide sobre a superfície da folha, bate no cloroplasto que está por ali, cheio de pigmento. O pigmento ele tem uma atração por essas cores, que são essas cores que saem daquele prisma, por exemplo, né? Especificamente, a gente chama isso, claro que isso é bastante técnico, né? Mas a gente chama isso de onda de luz. Cada tipo de planta gosta de um tamanho, se fosse falar assim de gostar, né? Não que elas vão conseguir escolher, mas conseguem acessar uma onda de luz. Então, é a distância da luz do Sol, saindo do Sol, chegando até a superfície daquela planta. A partir do momento que a espécie
que a gente está analisando ali, X, acessa uma determinada onda de luz num determinado horário do dia, a gente recebe, ela vai receber por ali uma, entre aspas, tá? Uma descarga elétrica. Então a gente recebe, tem a incidência dos elétrons, que chega a ser efetivamente uma carga elétrica ali em cima dessa superfície. A folha está cheia de água. Quando a luz bate por ali, uma série de processos fotoquímicos, é o nome que a gente dá para esses processos, ocorre e vão conseguir fazer algo que só as plantas conseguem fazer. Algo que na biologia é denominado de fotólise da água. Fóton é o nome que a gente dá para essa unidade de medida da luz, né? Lise é quebra, é o termo que se origina lá no grego, que quer dizer quebra, explosão, rompimento, ruptura. Então, fotólise é um processo onde uma planta, e só elas conseguem fazer isso, vão realizar a quebra de algo através da luz. E o que elas quebram é efetivamente a molécula de água. Então, através da raiz, a planta puxa a água, pega, coloca a água lá dentro do seu corpo inteiro, disponibiliza isso em maior abundância nas folhas, para aquelas que têm folhas, e essas folhas cheias de água, cheias de pigmento, vão ter a incidência da luz do sol, quando a luz do sol bate por ali, pum! Claro que isso não é tão simples, né? Esse é um processo extremamente complexo, mas de uma maneira bem sintetizada, o que mais nos interessa aqui é lembrar que a luz incide sobre a molécula, incide sobre o pigmento e os processos fotoquímicos quebram a molécula de água. Eu não sei se vocês se lembram dessa parte, mas a molécula de água ela é formada por H2, que é 2 hidrogênios, e um oxigênio. E aí o que eu queria trazer para vocês, uma das coisas que eu queria trazer era isso, essa reflexão ali. Vocês já pararam para pensar de onde vem o oxigênio que você respira? Sinto informar, mas para quem não sabe disso, vem da água. Tá? Então a planta ela quebra a molécula de água, ela vai aproveitar os hidrogênios, vamos dizer assim, para os processos químicos que ela precisa realizar para sintetizar efetivamente a fotossíntese, mas o oxigênio que ela vai liberar, quase todo, ele é disponibilizado a partir da quebra da molécula da água. E aí quando a gente, por que eu estava falando lá no começo, para quem pegou desde o comecinho? Por que é tão importante falar da fotossíntese? Porque se a gente lembrasse disso a vida inteira, a gente não poluiria nenhum recurso hídrico. A gente lembraria que a água que está limpa por ali, que pode abastecer o corpo de uma planta, é aquela mesma água que vai disponibilizar oxigênio para você respirar. E que vai também ser útil para a planta poder viver ali dentro, né? Então, isso é uma coisa para a gente refletir. O oxigênio, em quase toda a sua maioria, vem da fotólise da água a partir da fotossíntese. Claro que esse evento é extremamente complexo e eu vou mostrar um outro desenho para vocês aqui. Quem estudou isso profundamente deve ter visto fórmulas como essa que aparecem aqui embaixo, né? Seria mais ou menos assim, bem falando rapidinho. Uma planta para produzir a fotossíntese, ela precisaria ali de 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água. A partir do momento que ela tem acesso à luz do sol, a luz do sol vai incidir na superfície da folha, por exemplo, e vai começar a realizar uma série de processos fotoquímicos e bioquímicos, e com isso ela vai ter como produto, o que sai da fotossíntese? Uma molécula ali de carboidrato, que é essa denominada ali embaixo C6H12O6. Carboidrato a gente pode traduzir em muitos casos como açúcar, tá? E 6 moléculas ali de oxigênio, que vão ser disponibilizados para geral, para a galera, para todos nós, para todos os seres vivos, para os passarinhos, para as borboletas, para todo mundo que precisa respirar, né? Quando a gente observa esse processo, é claro que ele é extremamente complexo, a gente está falando apenas da primeira. A fotossíntese foi dividida pelos cientistas em 2 momentos. Um momento que é chamado de fase clara, né, que é o momento em que a planta precisa acessar a luz para responder a esses eventos, né, de quebra de moléculas, e um outro momento chamado fase escura, que é quando a planta não depende mais da luz. É aí que vem aquela confusão toda. Ah, eu posso ter planta no meu quarto? Porque a planta vai liberar CO2 durante a noite, eu vou morrer, né, com a planta do meu lado. Porque, na verdade, a gente tem um erro de tradução desse processo, onde a chamada fase clara é o momento que a planta precisa acessar a luz.
Fase escura é o momento que ela não precisa necessariamente acessar a luz do sol. Só que quando traduziram isso para o português, traduziram fase clara como dia e fase escura como noite. E aí a gente ficou com esse limbo eterno, né? A planta faz fotossíntese durante o dia, libera oxigênio durante o dia e CO2 durante a noite. Isso não se aplica a todas, né? A gente vai ter um grande número de espécies que realizam fotossíntese, algumas em períodos super longos, outras em períodos super curtos. É só para deixar vocês tranquilas e tranquilos que você pode ter uma planta na sua casa que você não vai ter problema nenhum com ela, tá? E aí, outra imagem que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, para a gente também refletir um pouquinho sobre. Essa plantinha, inclusive para quem tiver uma lupa em casa, aquela lupa de mão, dá para fazer o exercício. Isso daqui é conhecido popularmente aqui em São Paulo como trapoeraba roxa, tá? Uma trapoeraba. Ela é uma planta que a gente consegue ter uma fácil visualização dos estômatos, os orifícios aqui. Então você pega a folha da planta, na parte de baixo da folha, se tiver uma lupa de grande aumento, aí você consegue ver mais ainda, dá pra gente ver com um pouco mais de clareza. Quem tiver essa plantinha por perto e uma lupa, tenta fazer o exercício. Coloca contra a luz, né? Levanta a planta assim contra a luz e a lupa... Ai, deixa eu pegar minha lupa aqui, que essa daqui nunca sai do meu lado. Então você pega a lupa por aqui, a planta coloca assim na frente, olha contra a luz, aí você consegue, às vezes, enxergar esses estômatos. É um exercício interessante para fazer, para a gente começar a se relacionar com esse tema. Bom, de tudo isso, claro que a fotossíntese ela é muito complexa, eu estou falando só de um processo que é a quebra da molécula da água. A gente precisa lembrar daquela parte inicial que é a cadeia alimentar. O processo ele é longo, a planta vai ao longo de todas essas etapas liberar oxigênio para nós, então ela pega da água, quebra a molécula de água, joga oxigênio para nós e para todo mundo que está vivo, inclusive para elas mesmas. E como um outro produto da fotossíntese, elas vão gerar aquilo que é chamado de carboidrato, que popularmente também, em alguns casos, pode ser chamado de açúcares. Açúcar é fonte de energia. Né? Não necessariamente o açúcar, quando ele é carboidrato, ele é doce. Mas você come uma batata, você está comendo puro carboidrato. A planta trabalhou ativamente ali para conseguir gerar aquilo para ela, porque ela queria viver. E o processo biológico dela depende daquele processo e tem como resultado e como um produto final o acúmulo dos carboidratos. Só que quando eu falo, para quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu repito isso com frequência, que as plantas são os seres vivos mais generosos que tem. É por isso, porque é sempre mais carboidrato do que elas precisam, não sempre, mas a maioria das vezes. Elas disponibilizam energia para os outros seres vivos. Então, quando você pensa que uma planta produz tomate, você não tem um tomate, você tem um monte de tomate. Claro que dentro daquele processo, o tomate ele nada mais é, por exemplo, num tomateiro, como uma parte do processo de reprodução, onde a planta, o objetivo daquela etapa é produzir sementes que vão gerar novos tomateiros. Só que precisa de tudo aquilo de tomate? É um exagero, né? Na verdade, aquilo já está sendo mais ou menos calculado para que a galera que vem depois e que precisa de energia e que não consegue produzir a própria energia como nós, precisa comer. Então a gente vai ter nessa relação com os vegetais a possibilidade de entender e de lembrar sempre que esse é o ponto dessa reflexão de hoje. O oxigênio vem do processo da fotossíntese, está saindo da água, não todo, mas a maior parte dele, ou uma boa parte desse processo tem como resultado a liberação do oxigênio. Uma situação 2 ali, se você come algum vegetal, ou mesmo que você coma carne, né, lembre que seja o organismo animal para viver, teve que comer algo que era antes de origem vegetal. Por isso que nas cadeias alimentares e dentro da ecologia a gente denomina as plantas como produtoras. Elas são os organismos responsáveis por produzir a energia. Agora olha a parte mais mágica disso, e por isso que eu denominei lá de fotossíntese luz e vida. Elas são os únicos organismos capazes de fazer algo que... Isso, claro que do ponto de vista físico e químico a gente consegue explicar de várias formas, mas do ponto de vista filosófico, elas conseguem transformar a luz, e não só filosófica, do ponto de vista físico e químico também. Elas pegam luz, algo que vem do Sol, sintetizam os seus processos com o uso da luz do Sol, e com isso disponibilizam energia para todo mundo.
O que eu quero dizer também, para a gente refletir, se você está comendo algo e se você se sente alimentado por algo que você comeu, essa energia, a fonte dessa energia é o sol e as plantas são apenas um canal por onde essa luz passa. Essa luz é extremamente trabalhada ali dentro com a complexidade absurda que o corpo das plantas tem e com isso essa energia é disponibilizada para todo mundo, para as plantas e para os outros seres vivos. Então, claro, esse processo a gente precisa de horas, por isso que eu já digo aqui, compromisso meu, depois de disponibilizar um conteúdo mais amplo sobre esse assunto, explicando etapa por etapa, para a gente poder debater isso mais profundamente. Mas é importante que a gente lembre o seguinte, a gente já falou em outros encontros, para quem já esteve aqui em outras vezes, o quanto que as plantas são banalizadas dentro de um processo de entendimento natural, né? Joga a planta fora, compra alimento em demasia, estraga na geladeira, estraga em casa, joga os alimentos fora. Ou é um trabalhão para produzir aquilo. A gente precisa ter uma nova relação com os vegetais. Não é possível que a gente continue olhando para as plantas apenas, volto sempre nesse ponto, como organismos utilitários. Elas não estão aqui para nos servir. Elas estão aqui dentro desse mesmo espaço e tempo do que a gente para conviver. E como generosas que são, como organismos vivos, produzem mais do que precisam, inclusive, para manter todo mundo vivo dentro dessa história. Eu vou ativar os comentários, porque daqui a pouco o nosso tempo acaba. A live vai ficar gravada, alguém havia perguntado aqui. Alguém perguntou aqui, a fase escura é a fixação do carbono, certo? Certo, exatamente. Né? Pigmentos fotossintetizantes são clorofilas, carotenoides e antocianinas. O que mais que a gente tem aqui? As plantas são os responsáveis pela maior produção de oxigênio. Sim, quando eu digo plantas, eu estou falando também dos organismos que estão nos oceanos, tá, gente? Então, eu estou falando de todo mundo que faz fotossíntese. Então, quando a gente fala inclusive, de ambiente oceânico, inclusive um ponto importante para vocês colocarem aqui, que vocês colocaram aqui. Aquela história, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é muito importante para o mundo, para o planeta, para todo mundo que está vivo, né? E assim vai. Mas ela não é responsável pela maior produção do oxigênio do planeta Terra, mas sim o chamado fitoplâncton, que são organismos unicelulares que têm ali essa capacidade de produzir fotossíntese, têm cloroplastos e são ali os antecessores das plantas, né? O que mais que a gente tem aqui de pergunta? Deixa eu ver o que vocês mandaram. Folhas aromáticas... Tananã. A fotólise rompe os minerais? Não entendi. Alguém perguntou se as plantas absorvem adubos foliares pelos estômatos. Na verdade, o estômato está lá presente na superfície da planta, né? Da folha principalmente. Então, o que você colocar ali em contato com a superfície da folha pode ser absorvido também pelo estômago, por qualquer outra célula, né? Que mais vocês estão falando aqui? Pode dormir com todas as espécies sem medo. Gente, eu sempre falo, claro que a gente não vai generalizar, mas quando a gente volta no Brasil, antes da colonização, gente, os povos indígenas dormiam onde? Eles estavam no meio da floresta. Ninguém morria. Claro que tudo bem, é amplo, é ventilado, a gente está falando de um quarto, né? E não só os povos indígenas, se você pensar dos animais que estão lá, o macaquinho que dorme no topo da árvore, né? Ele não morre asfixiado mesmo estando no meio de uma árvore, né? Então, isso foi realmente um mito que ficou na nossa história. O que mais que a gente tem aqui de perguntas? Cianobactérias, exatamente, os fitoplânctons, o Rafa Batista está falando aqui. Então, são os principais, lembrando que os principais produtores de oxigênio são os oceanos. Daí, mais uma vez, a importância da gente lembrar que todos os recursos hídricos estão interligados e vão parar nos oceanos. A importância também da conservação dos oceanos como um lugar fundamental para a manutenção da vida no planeta, porque é de lá que vem o oxigênio de geral, né? Então, as florestas, os ambientes terrestres continentais, né? Aquilo que está em cima do continente, são também fundamentais para a vida no planeta.
e para a produção desse oxigênio, mas a maior parte dele está vindo efetivamente dos oceanos, com as algas e com as cianobactérias ou fitoplânctons, que é o nome que a gente dá para esses organismos que são ali os parentes antigos das plantas, né? São eles que vão dar ali a origem às plantas superiores. Pois é, os índios eram e são ainda, né, os grandes manejadores, os grandes donos e responsáveis pela manutenção dessas florestas. Vocês estão pedindo sugestão de leitura? Particularmente, eu não conheço em português uma bibliografia que tenha esse assunto de maneira simples, tá? Isso é um desafio nosso, inclusive, gerar, produzir esse conteúdo. Isso é muito importante, inclusive que a gente consiga. É um desafio aí, né, de conseguir também traduzir, principalmente para as crianças. Eu tô tentando, tá, gente? Vamos ver se mais gente topa entrar nessa comigo, a gente levar isso para as escolas, principalmente nos níveis básicos de ensino, né? O curso de Introdução à Botânica, que está disponível na Escola de Botânica, é um curso onde a gente fala profundamente de fotossíntese, a gente tem algumas aulas ali para aprofundar nesse tema, né? Alguém perguntou aqui de curso, não conheço nenhum lugar que tenha um curso sobre fotossíntese, isso é uma parte de uma disciplina da botânica e da biologia chamada fisiologia vegetal, né? Então a gente tem isso, esse assunto realmente ele é complexo, ele é difícil de ser traduzido de forma popular, por isso aí quem topar o desafio, olha gente, como é que a gente explica a fotossíntese para as crianças, como é que a gente fala de fotossíntese, né, para outras pessoas. O João Vicente está falando aqui, lembrar que a fotossíntese e a respiração são fenômenos distintos, né, com certeza. Essa liberação ali do oxigênio, né, ou esse evento ele é distinto, não necessariamente só, né, um momento da fotossíntese, mas claro, a gente está falando aqui de uma maneira mais tentando aproximar vocês desse tema para vocês refletirem sobre, lembrarem da importância das plantas sobre, enfim, todos os aspectos que envolvem a convivência humana e a existência humana dentro dos espaços. Então, mais uma vez, o objetivo desse encontro é, claro, trazer reflexão. Todos esses assuntos eles exigem mais estudo. É muito importante que quem tiver interesse, tem algumas bibliografias mais técnicas, quem tiver interesse me manda mensagem lá no meu Instagram, Anderson_bio, tá? Eu mando para vocês algumas referências, alguns artigos, livros. Não consigo responder rápido todo mundo, já antecipo isso, mas eu respondo todo mundo que me manda lá. Então eu posso indicar para quem se interessar em ir a fundo nesse assunto. A gente vai trocando ideia por ali. Então é isso. Esses temas trazidos aqui não são para que a gente transforme esse momento de encontro num momento de aprofundamento, mas sim de uma nova tentativa de reflexão. É fundamental que vocês sejam também disseminadores desse, conto com o apoio de vocês, para a gente lembrar que plantas não são apenas utilitárias, elas não estão apenas para nos servir e que a gente tem a necessidade de mudar esse olhar de forma coletiva. Se a gente lembrasse ou aprendesse sobre fotossíntese lá atrás, ninguém cortaria uma árvore. Se a gente lembrasse disso lá atrás, ninguém jogaria comida fora, né? Alimentos fora. Então, é um fluxo energético que vai sendo transmitido de ser vivo para ser vivo e que é fundamental que cada vez mais, isso é gradativo, ninguém nasce sabendo, é realmente complexo, é assim mesmo, a vida é complexa, né? Os biólogos penam ali para entender também esses lugares, né? Entender esses processos, não é nada simples. Mas se vocês puderem levar essa mensagem adiante, eu acho que a gente já começa a ter ganhos em futuras gerações, quem convive com a gente e assim vai, tá? Quero agradecer mais uma vez a participação e a presença de vocês aqui nessa noite. Muito obrigado por acompanharem. Compartilhem a Escola de Botânica, para nós é muito importante ter esse compartilhamento de vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui, os nossos convidados voltam semana que vem. E dúvidas, mandem para a gente no e-mail flores@escoladebotanica.com.br. Acessem o nosso site lá que tem um monte de coisa legal e me mandem, quem tiver dúvida muito específica ali, manda no meu Instagram, tá? Eu não vejo o Instagram da Escola de Botânica com frequência, então a equipe está lá, mas mandem para o meu. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez, boa noite, bom restinho de semana para vocês. Nos vemos semana que vem. Até mais, gente. Valeu!